Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz de Cristo esteja com você, com a sua família e com todos os seus. Nós temos a oportunidade nesta quarta-feira de compartilhar um estudo bíblico. Nesse tempo tão diferente para nós, não é verdade? É um tempo que eu acredito você, eu, estamos sendo doutrinados de maneira nova. E temos recebido porções da palavra, porções bíblicas voltadas para o assunto família. Eu tenho dito a você que a família precisa estar debaixo da graça de Deus. Porque debaixo da graça, a nossa família vai passar por tempestades. Porém, as tempestades, elas não irão nos fazer mal. Você se lembra de Noé? Noé enfrentou uma época dificílima. Diz a Escritura que era uma época onde o pecado humano se manifestava nos corações humanos de maneira muito intensa. E ele foi orientado por Deus a uma construção de uma arca. Trabalhou intensamente nessa arca. E a Bíblia nos mostra que ao adentrar esta arca, logo após Deus o orientar, a Bíblia diz que ele passa ali muitos e muitos dias com sua casa, com a sua família. Eram 8 pessoas naquela arca. E eu fico a pensar, será que era fácil ficar ali naquela arca? Não acredito. Penso no cheiro daqueles animais, no barulho quando aqueles animais não caminhavam juntos e provavelmente tinham seus arranhões. Mas a família de Noé, no terceiro andar daquela arca, não tinha outra opção. E somente uma coisa fazia com que aquela família tivesse paz: quando eles pensavam que estar ali dentro era muito melhor do que estar do lado de fora. Com isso dito, eu quero convidar você, com a sua família, nós abrirmos no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, o livro dos começos. Esse livro tão combatido pela pós-modernidade, esse livro tão combatido pelos historiadores, que o seu filho e que o meu filho, em todo o tempo que passa na escola, esse livro que trata da criação, ele é atacado. Porém, sempre muito defendido pelo pai. E a Bíblia diz, no texto que eu gostaria de ler com você, Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: coabitou o homem, este homem é Adão, com Eva, sua mulher. Esta mulher, que se chama Eva, ela deu à luz a Caim. E quando Caim nasceu, Eva disse: eu adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Versículo 2. Depois, ela deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Agora pare um pouco e pense comigo. Adão e Eva novamente se relacionaram. E diz a Escritura que tiveram as suas intimidades. E é dito a nós que eles têm 2 filhos. Um se chama Abel, um se chama Caim. E no final de um processo, provavelmente agora de juventude, diz o versículo 3 que aconteceu que no fim de uns tempos Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste rebanho. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta o Senhor não se agradou. E diz a Escritura que o fato de não se agradar o nosso bom Pai da oferta de Caim, levou Caim agora a ter uma manifestação na sua carne. Diz a Escritura que ele irou-se. E irou-se sobremaneira. E a Bíblia nos diz que o semblante mudou. O semblante descaiu. Eu tive um pastor que dizia que Caim fez beicinho. Mas então o Senhor lhe disse: por que tu andas irado? Por que descaiu o teu semblante?
Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz na porta. O pecado está batendo na porta. Que porta é essa? É a porta do coração. Mas a ti, Caim, cumpre dominá-lo. Agora abre a mim e a você um outro link no texto. Diz o verso 8, que Caim chamou o irmão. Caim chamou o seu irmão, vamos ao campo. E eles foram para o campo. E estando eles no campo, sucedeu que Caim se levantou contra o seu irmão Abel. E diz a Escritura que o matou, assassinou o próprio irmão. E disse o Senhor então ali a Caim: onde está o teu irmão Abel? Onde está o Abel teu irmão? Caim deu a Deus como resposta a seguinte frase: eu não sei. Acaso eu sou mentor, eu sou tutor do meu irmão? E diz a Bíblia que Deus faz então a seguinte pergunta: o que você fez? Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão, o sangue de Abel, a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. De agora em diante, Caim, tu és maldito sobre a terra. De agora em diante, a boca que se abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão estará sobre ti. Quando você lavrar o solo, esse solo não vai te dar força. Você, Caim, vai ser fugitivo, errante pela terra. Caim, ao ouvir isso, disse ao Senhor: o meu castigo é grande, eu já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença eu vou me esconder. Eu serei fugitivo, eu serei errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, disse a Caim: qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Caim se retira da presença do Senhor. E nós temos que, quando observarmos esse verso bíblico, no mínimo, entender que estamos pisando numa terra extremamente santa. Retirou-se Caim da presença do Senhor, foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Somente até aqui, esses 16 versos, nessa noite que o Senhor fez. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, essa é a tua palavra. E conforme já aprendemos, a tua palavra nunca volta vazia. Nós te suplicamos neste mês de maio, que o Senhor continue a ministrar a nós essas exortações bíblicas, estes consolos escriturísticos, essas realidades espirituais que só o Senhor pode nos conceder. Não porque somos bons, não porque temos, ó Pai, algo em nós que chama a sua atenção. Não, Pai. Mas porque o Senhor, ao olhar para nós, entende que fomos comprados pelos méritos de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós e por um rebanho, historicamente, ó Pai, cuidado por Ti, que se chama igreja. Nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te suplicando a bênção ao que fala, ao que ouve, ao que pode ver por essa mídia. Te pedimos isso, a bênção, Pai, do entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, meus irmãos, a Escritura, ela por si só, ela já é para mim e para você extremamente pedagógica. Eu disse em algum estudo que se passou que a Bíblia, ela é um livro não só fantástico para mim e para você, ela é um livro que confronta a minha vida, a sua vida, em diversos aspectos. Para o faminto, a Bíblia é alimento. Para o que está com sede, a Bíblia ela é água. Para o que está sem direção,
a Bíblia traz como uma bússola a direção para a caminhada. Para você jovem, que se encontra, por exemplo, se sentindo enfraquecido por tantas e tantas situações, a Bíblia diz que você é forte. Jovens, está lá em 1 João, jovens, sois fortes, tendes vencido o maligno. Mas a grande verdade é que nós estamos diante de um texto que nos consola, nos conforta, mas também nos encoraja. Porque este livro de Gênesis, escrito por Moisés, nos seus 50 capítulos, este livro fala para nós de realidades espirituais, a começar de algo que impressionou o homem chamado Moisés, a começar da criação. O Deus que cria do nada, o Deus que pega o caos e transforma algo em vida, o Deus que formou o homem, criou o homem à sua imagem e semelhança, o Deus que permitiu chegar a nós, dentro da palavra que Ele permitiu chegar a mim e a ti, claramente a queda desse homem, mas também a promessa da remissão deste homem também. Quando você lê no capítulo 3, que o Senhor disse à mulher, no versículo 13, que é isso que fizeste? E Eva disse, eu fui enganado pela serpente, a serpente me enganou e eu comi. E o Senhor então trata com Adão, trata com Eva e trata com esta figura denominada de serpente. E nós vamos ver a vitória de Deus sobre todo esse processo com o nascimento do Filho de Deus, com o nascimento de Jesus, tendo a consumação de todo esse ensino no livro chamado Apocalipse, o livro das revelações. Mas pastor Carlos, o que este livro, o que este texto, esses 16 versos falam conosco neste mês da família? Eu quero compartilhar com você, primeiramente, algumas realidades que os versos que nós lemos são aplicadas à nossa casa, à conjugalidade, à vida entre filhos e pais, pais e filhos, irmãos e irmãos. Porque você sabe, vida perfeita, familiar, só nos contos de fada. Vida isenta de adversidade, de problema, de conflito, somente nos filmes de Hollywood. A vida real é ao vivo. E na vida ao vivo nós temos os embates que começaram lá, não somente no Éden, mas que desembocaram na família de um homem chamado Adão. Porque quando você observa o Éden, você tem que perguntar, o que significa Éden? Lugar de prazer, lugar de delícias. E a família é esse ambiente, onde você tem os maiores prazeres, as maiores alegrias, onde você tem as maiores expectativas e aonde nós somos muito tratados. E por sua vez, do lado de cá deste Éden, nessa terra de dores, onde o homem em pecado vive, aí há o desafio, porque nós encarnamos as realidades do que essa família viveu. Adão é o homem que encabeça a casa, Eva é a auxiliadora. E nós então observamos o verso 1 dizendo, coabitou o homem com Eva, sua mulher. A Bíblia primeiramente está nos mostrando um homem e uma mulher. Que relação maravilhosa, que relação bíblica, nobre, santa, mas não humanamente perfeita. Eles tiveram relações íntimas, a sexualidade deles, atraídos um pelo outro, com a bênção de Deus no Éden, mas agora como fruto também do pecado. E a Bíblia diz que eles coabitaram. E a palavra que diz que eles coabitaram, diz a Escritura, que levou a um nascimento. E como é lindo observar os nascimentos na vida da igreja. Recentemente,
nós tivemos irmãs que deram a luz entre nós. Louvamos a Deus pela vida dos pequenos que nascem em meio à família da fé. Como é importante nós atentarmos para esses detalhes da nossa vida. Me lembro quando meu filho nasceu, quando a minha filha nasceu, quando a minha sobrinha nasceu, quando pequenos que fazem parte da minha família nasceram, e nós, num misto de alegria, de gratidão, nós sempre nos emocionamos com o nascimento. E quando este homem nasceu, Caim, a mãe chamada Eva pegou este menino no colo, e aí a Escritura nos fala que provavelmente, quando colocado aquela criança no peito dela, ela disse: eu vou dar um nome nele, Adão. O nome que darei será: eu adquiri este homem com o auxílio de Deus, com o auxílio do Senhor. Que maravilha! Um filho em quem você coloca o nome, apesar do pecado e da disciplina divina, você se lembra de Deus. Eva está agora vivendo com Adão, não no Éden perfeito, mas no ambiente de espinhos, de abrolhos e de desafios, e diz a Escritura que ela, ao dar à luz, ela se lembra de Deus. Eu adquiri, não na força da potencialidade da relação com o meu marido, não na normalidade da vida sexual nossa, não, este filho tem um propósito. Este filho, ele é adquirido com o auxílio do Senhor. E como a nossa casa precisa, volta e meia, do auxílio de Deus, do auxílio do Senhor. O auxílio do Senhor se manifesta em momentos como esta pandemia que estamos vivendo. Acredito que você, que eu, não estamos vivendo dias tão fáceis. É tanta informação ruim, é tanta notícia que chega a nós, que o melhor que podemos fazer é pedir a Deus que nos dê um ouvido que consiga discernir o que é verdade do que é mentira. E que o Senhor continue nos auxiliando, porque nos auxiliando nós iremos chegar no fim do processo melhores do que nós começamos. E a Bíblia diz, irmãos, que logo após então Caim nascer, não sei se demorou 1 ano, 2 anos, 3 anos, o texto não diz, mas é dito que depois nasceu um segundo filho. O nome desse filho é Abel. E Abel nasceu, e a Bíblia fala das duas funções, talentos, profissões que Abel e Caim têm. Diz a Escritura que Abel é pastor de ovelhas. Diz a Escritura que Caim vive do campo. Caim, ele lavra a terra, ele é lavrador. E estes dois agora crescem no mesmo ambiente, mesmo pai, mesma mãe, a mesma educação, o mesmo trato. Mas a Bíblia não deixa nada encoberto. Não temos aqui o ano. Não temos aqui se este homem chamado Caim e Abel está com seus 30, 40 anos. Mas pensemos em tudo que foi sendo introduzido na vida destes dois quando criança. Quando eu olho para a minha filha, ainda essa semana eu achei muito interessante quando eu tive a oportunidade de ir com ela na casa dos meus pais. Indo próximo a Mãe Mirim, ela disse para mim assim: pai, eu tenho uma senha com a Maria Clara, que é a minha sobrinha. E na senha que eu tenho com ela, pai, quando nós estamos com muita saudade uma da outra, a gente faz assim no vídeo, ó. Pega as duas mãos, e próximo ali do nosso olho, nós entendemos que estamos falando em sinais uma para a outra, que é: eu estou com saudade. E eu falei: é mesmo, filha? Que legal. Então, é uma senha que só eu e ela sabemos. E eu parei para pensar na mente da criança, da minha pequena de 6 anos, minha sobrinha aí com seus 7 anos,
E eu fiquei a refletir nas muitas senhas que nós temos na nossa casa. Rosto feio, franze a sobrancelha, o marido chega de casa cansado, e muitas das vezes o silêncio dele é uma mensagem que a esposa consegue discernir. E me deixe dar um conselho a você, esposa, se assim posso, como seu irmão em Cristo. Quando o teu companheiro chegar do trabalho, da labuta, dê a ele no mínimo 40 minutos, 60 minutos, para que ele primeiramente chegue no lar, antes de despejar em cima dele toda a energia, talvez, até mesmo negativa, dos problemas e intempéries que surgiram talvez naquele dia. Acredito que fará muito bem no aspecto de comunicação, porque muitas famílias que estão agora me vendo enfrentam esse tipo de desafio, comunicação. Comunicação é algo vital na nossa casa, irmãos. Eu confesso, tenho aprendido algumas coisas nessa área, não como homem perfeito, mas aprendido nos meus erros. Quantas vezes o nosso corpo fala, quantas vezes o nosso olhar fala, e quantas vezes o olhar da minha esposa me diz algo, um gesto, uma atitude, e a minha sobrinha com a minha filha, veja bem, que bonito, num gesto de mão próximo ao olho, elas entendem, estamos com saudade, mas lamentavelmente, não é a realidade de muitas famílias. Homens e mulheres que já não conseguem discernir os sinais um do outro. O texto está sendo dito para nós que Caim e Abel que nasceram, aconteceu que no final de uns tempos o Caim traz do fruto de uma terra uma oferta ao Senhor. Eu lhe faço uma pergunta: com quem Caim aprendeu a ofertar a Deus? Diz a Bíblia, oferta ao Senhor. Não é dinheiro, não é ouro, não é prata. Diz a Bíblia Sagrada que a oferta que ele traz ao Senhor é fruto da terra. E quando você volta no versículo 3, é dito que Caim é lavrador. Então nós aprendemos que Caim está trazendo algo que é prático para ele, que tem relação com a vida dele como adorador e ofertante. E a oferta que ele traz é um sinal de que a terra que ele vive dela é conectada ao coração dele, à mente dele. E Caim trouxe dessa oferta ao Senhor. O Abel, o segundo filho, que significa vaidade, ele trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. E o verso 4, a última frase diz assim: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. O que esse verso nos ensina? Que Deus, na sua soberania plena, no seu entendimento pleno, no conhecimento motivacional pleno que tem do meu coração e do teu coração, da nossa casa, Ele sabe perfeitamente as reais intenções e motivações de cada um de nós. E meu irmão, o que é dito a mim e a você, minha irmã, é o seguinte: que Deus, antes de receber a oferta de Caim ou a oferta de Abel, Deus discerniu o coração. E eu fico a pensar, quando Caim agora, como manifestação do não de Deus, porque Deus não recebeu o seu culto, Deus não recebeu sua oferta, e este Deus que não recebe o seu culto, que não recebe a oferta, tem os motivos por que não recebe. Talvez a motivação do Caim naquele momento ali é muito terrena, é uma barganha, é troca. E Deus conhece. E diz a Bíblia que Abel também trouxe, e Deus recebeu a vida de Abel. Mas agora eu começo a observar com você essa figura chamada Abel e Caim sobre um outro ângulo,
nesses 20 minutos que já prosseguimos, porque uma coisa é você ler esse texto comigo pensando no outro, pensando no irmão que senta no sofá com você, em quem dorme na cama com você, pensando em quem está no quarto ao lado. Uma coisa é isso. Agora outra coisa é você observar Abel e Caim como a alma e a carne que luta dentro de você. Porque todos nós temos um Caim e um Abel dentro de nós. Uma coisa é eu pensar como um homem que me acho acima da média, e eu olho e penso, eu sou parecido com Abel, eu sou um homem que não fala nada no texto, eu só nasci e morri. Outra coisa é eu reconhecer que eu tenho muito de Caim. E quando eu penso na realidade de Caim, eu quero mostrar a você 4 características que a sua natureza e que a minha, como vida familiar, vai ter que lutar e lidar durante toda a sua peregrinação terrena. A primeira delas, cada um de nós, guarde isso, tem um pouco de Caim e um pouco de Abel dentro de si. Por quê? Porque a palavra de Deus diz em Gálatas que a vida de um cristão, ela é uma vida que tem uma luta travada entre o que é espiritual e o que é carnal. Martinho Lutero disse certa feita que é como se lutasses 2 cães bravíssimos, e estes cães foram ali domesticados, e há uma briga intensa entre eles, e ele diz, o que vai vencer a luta é o que você alimentar ele mais, de maneira que eu preciso alimentar muito mais a minha vida espiritual do que a minha vida carnal. E não tente fugir ou se esconder, porque todos nós temos um pouco de Caim. E quando eu vejo isso, eu começo então a entender porque de muita luta na minha casa, na sua casa, na família espiritual, na vida da igreja, na sociedade, porque nós não somos, na totalidade da vida, nós não somos plenamente luz. Todos nós temos trevas em nós, sombras em nós, enganos em nós mesmos, de maneira que há aqui nestes 2 homens chamados Abel e também Caim, coisas que você faz, como por exemplo, culto a Deus, oferta a Deus, mas ao Deus que recebe o ofertante e o culto, e conhece a motivação deste homem e dessa mulher. E quantas vezes, para falar agora em tese, nós chegamos às vezes num ambiente como esse salão, e nós trazemos as nossas ofertas, e nós às vezes ao trazer as nossas ofertas, no caso hoje, entendendo no aspecto do reino de Deus, nossa participação, a nossa cooperação, e fazemos com tristeza, não fazemos com contentamento, e isso não vale absolutamente nada, meu irmão, porque Deus conhece a motivação do coração. Quantas vezes nós fazemos isso como uma barganha, como uma troca, pensando que assim fazendo, essa realidade vai voltar para nós, como se estivéssemos diante de uma seguradora. Mentira, engano do nosso coração. Quantas vezes a nossa adoração, nós levantamos a mão cantando hinos a Deus, Senhor, só Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, poderoso Deus, cantamos e cantamos, mas o cântico que sai dos lábios não condiz com a vida lá fora no nosso trabalho, como nós tratamos o nosso funcionário, como tratamos aquele que é o nosso patrão, como nós servimos ao outro. Porque, meu querido, se as mãos se levantam aqui, mas elas não se levantam no dia a dia, nós podemos correr um grande risco de termos motivações não nobres no nosso culto familiar. Mas o texto ainda diz mais, uma segunda verdade, quando observamos este Caim. Porque o Caim, diz a Bíblia, que Deus disse, não recebo. Diz a Bíblia, versículo 5, irou-se. Você já viu alguém irado?
Você já ficou irado? Um homem irado é possível que ele tenha na sua carnalidade a tentação de se levantar contra alguém, de lutar contra outro muito mais forte que ele, mas a ira, ela potencializa a realidade desse homem com coragem. Você que gosta de futebol, provavelmente já viu casos de pessoas mansas. Nossa, o fulano, o José é muito manso. De repente o José foi para um campo de futebol, e lá naquele campo de futebol ele está com mais 200 pessoas gritando o nome de um time, e alguém daquelas 200 pessoas pega uma pedra, pega um pau e lança no outro, e ele, impulsionado pelo atiçar das vozes, ele se enche de coragem, e ele tem coragem de fazer isso, de tirar a vida do outro, de jogar uma pedra no outro, o que ele não faria sozinho, porque a ira se abriga no coração do ignorante. E como nós estamos vivendo com uma sociedade extremamente irada, e a ira precisa, irmãos, ser tratada pela cruz de Cristo. Porque Jesus, que nós dizemos ser o nosso Senhor, ele era manso e humilde de coração. Isso está em Mateus capítulo 11. Mas a ira, a Bíblia diz que o homem sem Jesus Cristo, ele é comparado, isso está lá em Efésios, como um filho da ira. E um homem irado é um homem que alguém já disse que é como uma bomba relógio. E quando eu me lembro dos momentos onde eu já fiquei irado, como eu errei. Quantas vezes o problema não é o momento só da ira, mas os estilhaços que a ira faz. Às vezes eu já falei coisas que eu não desejava falar. Às vezes eu já tive atitudes que eu não queria ter. E quando esses estilhaços batem naqueles que nós amamos, as feridas ficam. E diante dessas feridas, o que fazer? Só há um caminho, meu irmão: pedir perdão, reconhecer e dizer ao esposo, ao filho, à neta ou neto, à filha: me perdoa, eu preciso do teu perdão em nome de Jesus. E nós vamos ter que lidar com algo dentro de nós chamado orgulho. Por isso agora o Caim ficou irado sobremaneira. A ira dele é contra Deus, irmãos. Uma ira contra o Senhor, imagina isso. E só que ele tem uma segunda característica: a ira levou ele a ficar com semblante descaído. O que é semblante descaído? Me permita tirar o óculos. Semblante descaído é fazer vista grossa, beiço, e tentar mandar uma mensagem com o rosto de que não está satisfeito. Papai e mamãe sabem o que é isso? Os filhos sabem também o que é isso? Ficar com semblante descaído porque ouviu não vou lhe dar agora, não posso. E nós sabemos muito bem na pele o que é isso, o semblante descair. Mas a Bíblia ainda diz mais. O que Deus agora diz a Caim é em forma de pergunta, porque Deus nos pergunta para nos libertar. Diz a Bíblia que Deus pergunta a Caim assim: Caim, por que o seu andar é de um andar irado? Por que o teu semblante descaiu? E o alerta divino chegou. E eu fico feliz com os alertas divinos. O alerta divino chegou dizendo: se procederes bem, você vai ser aceito, Caim. Verso 7: mas se todavia procederes mal, o pecado está batendo na porta, e essa porta é a porta do teu coração. Há um desejo que luta contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ah, meus irmãos, desejos que batem na nossa porta. E quantos desejos estão atrapalhando a comunhão familiar?
Sempre o desejo, por exemplo, pelo ter, consumindo a gente, de maneira que a gente vai deixando a essência e o ser de lado. E os desejos que a palavra está dizendo para nós são desejos que vêm contra nós, mas a responsabilidade humana nos chama a dominar estes desejos que vêm contra nós, pulsões da nossa natureza carnal. Então nós aprendemos que Caim não tolera a frustração. Caim, ele ama o ser servido. Caim ama o pódio. Caim se acha divino, quando Deus é que é Senhor. E nós somos a geração que não sabe ouvir não, esquecendo que a Bíblia diz, no auge da percepção dada a uma nação, o Israel, que o não é extremamente importante. Deus fala ao povo de Israel muito mais não nos próprios 10 mandamentos do que propriamente a palavra sim. Guarde isso. A penúltima verdade que este texto nos mostra, e aí a coisa aperta um pouquinho mais para mim e para você, é que o Caim que há em nós não tolera a bênção na vida do nosso irmão. Caim é incapaz de lidar com a bênção na vida do irmão. E o que é isso? Enxergar a bênção na nossa vida é uma coisa, agora enxergar a bênção no irmão que senta do meu lado é outra. Aqui no local de reunião, aqui no templo, receber a bênção de Deus na minha particularidade é uma coisa, agora ficar feliz com a bênção na vida da minha irmã, aí é outra completamente diferente. E aí a Bíblia está dizendo que Caim, que não tolera, não sabe lidar com essa bênção na vida do irmão, ele tem uma lógica. Qual é a lógica de Caim? É a lógica da religião, que segundo o Evangelho de João, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E eu lembro que aquele contexto onde está dito o ladrão vem para matar, roubar e destruir, foi dito por Jesus Cristo, logo após no capítulo 9, um homem ter sido por ele agraciado com uma cura, e todo aquele aspecto religioso vem contra Cristo questionando, por quê? Por que aconteceu isso? Não pode, hoje é sábado. E aí a Bíblia diz que Jesus disse, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então, sempre, meu querido irmão e irmã, vai ter outros que são mais do que nós, mais inteligentes, melhores numa determinada área, mais talentosos, dotados de virtude que nós não temos, de maneira que nós precisamos pedir a Deus a graça de aprender a lidar com a bênção, com o talento na vida do nosso próximo, na vida do nosso semelhante, porque o Caim não sabe lidar com isso. E quantas vezes as famílias não estão sabendo lidar com essas verdades, não é verdade? Infelizmente. E aí vão se degladiando, tendo relações extremamente adoecedoras. Mas já concluindo, a quarta verdade que aprendemos é que quando não reconhecemos o Caim que há em nós, ele fica mais poderoso com o tempo. Porque a Bíblia diz que Caim chamou o irmão assim, vamos ao campo, Abel. Jesus Cristo disse que o campo é o mundo, mas aqui está dito, vamos ao campo, Abel. Estando eles ali no campo, sucedeu que Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. E ele ficou poderoso, tirou a vida do irmão. E por covardia, ele foi dando força àquele instinto de ódio e de assassinato dentro dele. O texto que lemos desses 16 versos, você tem um Abel que não diz uma palavra, só nasceu
conviveu e morreu. Mas você tem um Caim lutando. Ele nasce, ele oferta, ele luta, ele questiona, ele é corrigido e ele mata. O pecado está na porta das nossas casas. Quem domina quem? Abel sabe o que é o silêncio, Abel sabe o que é ficar calado. E nós precisamos aprender a pedir a Deus que nos ajude a dominar o Caim que há em nós. Porque o Caim que há em nós, ele lidar com algo que a sociedade acostumou. Cinismo. Gente que tem acostumado com o cinismo. E o cinismo é o quê? É mostrar um posto como se tudo está bem. Tudo está bem. Fulano, como é que está? Está tudo jóia, está tudo bem. E vai acostumando. Tem gente acostumada com a vida espiritual relaxada. Acostumou com o pecado. Vai acostumando. E Caim, ele acostuma lidar com o cinismo de maneira muito natural. E ele quer ordenar tudo e todos, inclusive Deus. E ele cria um Deus de acordo com a mente dele. Mas a vida dele é uma desordem. Cuide do Caim que há em você. Eu tenho tentado cuidar do Caim que há em mim. Eu sei que ele é forte, mas para vencermos, nós temos que entender o único caminho que existe. E aqui eu termino. É salvar o Abel, que o Caim está matando e tentando matar a todo tempo, em todo instante. Repito, salve o Abel que há em você, que o Caim está tentando matar. De maneira que quando você vê que a sua vida espiritual familiar está sendo colocada de lado, cuide para que isso não seja de alguma forma tirado, de alguma forma não só tirado, mas por que não, até mesmo a vida espiritual, a vitalidade espiritual assassinada. Porque o Caim quer matar 3 coisas na sua vida e na minha: adoração, sensibilidade e quer matar o irmão. Muita gente está tendo uma vida de cântico, mas já perdeu a vida de adoração há muito tempo. Muitos de nós já perdeu a sensibilidade há muito tempo. Porque Caim matou a sensibilidade. Caim matou a adoração. Adoração não é cantar, adoração é um estilo de vida. E o Caim quer matar também a sua percepção do outro, do irmão que o Senhor Jesus disse que nós devemos amar. E Caim quer matar dentro da minha casa e da sua casa a vida conjugal, a vida com seu pai, com a sua mãe, com seus avós, a vida relacional. De que maneira que ele quer matar? Ele quer matar mostrando dia após dia que ele tem direito, que ele tem razão e que ele tem que ser aceito. E o único remédio e antídoto para matar o Caim, ou para salvar o Abel que o Caim está matando, é a cruz de Cristo. De maneira que eu vou, para terminar com os irmãos, na carta aos Hebreus, e aqui eu termino, quando o autor da mesma carta diz, no capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, não porque eram perfeitos, não, é a galeria que mostram homens e mulheres de fé. E diz assim, Hebreus capítulo de número 11, verso 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a convicção dos fatos que você não vê, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, tudo que se vê,
veio a existir das coisas que não aparecem. E o primeiro nome da galeria dos heróis da fé, pela fé, Abel, ofereceu a Deus um excelente sacrifício, muito maior do que Caim, pelo qual obteve um testemunho de ser, primeiro, justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel nasceu, conviveu, morreu, o sangue dele foi derramado naquela terra, apontando para um homem perfeito que um dia iria nascer e que iria conviver com as pessoas e que iria se entregar numa cruz, e que o sangue dele iria também ser vertido nessa cruz, e que o sangue dele é superior ao sangue de Abel, apontando para a perfeição de Cristo, de maneira que famílias debaixo da graça são famílias que estão conectadas à cruz e às verdades da cruz, sem se desviar para a esquerda ou direita, olhando para o autor e consumador da fé. Que Deus ajude você, a minha família, a sua família. Que Deus ajude a igreja no Brasil. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, com a sua família. Talvez você está vivendo um dilema, talvez você vive dias não fáceis, mas eu quero te dizer, não perca a esperança. Você pode perder qualquer coisa, você pode perder bens, você pode perder até mesmo vitalidade, mas não perca a esperança, porque a esperança aponta para o futuro, e o futuro só um conhece, só Deus. De maneira que em Deus e com a palavra que foi lida, explicada, nós podemos confiar que a nossa casa está debaixo da graça do Senhor, e que temos essa nobre missão diante de tantas verdades que o Senhor nos fala. Se você pode, eu convido você a fechar os seus olhos. Talvez se você está perto do seu filho, sua filha, esposo ou esposa, fechem os olhos aí juntos, nós vamos orar juntos. Estamos não presentes fisicamente, mas conectados no mundo espiritual, dentro daquilo que Jesus disse, que Ele é o Emanuel, Deus conosco. Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, nós reconhecemos a nossa pecaminosidade e só podemos te pedir perdão. Aplica teu sangue, que é muito superior ao sangue de Abel, mas aplica o teu sangue nas relações conflituosas de muitas famílias. Aplica o teu sangue perdoador nas palavras malditas, nas palavras mal faladas, nas ações de ira que estão, ó Deus, às vezes enchendo salas, antessalas, quartos, casas belíssimas por fora, mas só o Senhor sabe dramas existenciais que se vivem do lado de dentro. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor aplique este sangue purificador na vida dos irmãos, na vida da igreja, e que nos ajude a sair desse processo que nós temos visto como pandemia, melhores e para a tua glória, com a vitalidade espiritual renovada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que cada família, Pai, se sinta agraciada com estas verdades expostas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe e que você tenha uma excelente noite.